Olá, então dando continuidade ao módulo 4 deste curso, hoje a gente vai abordar então, em uma aula, né, a medição de custos, nessa parte então da disciplina que fala sobre estimativa de custos em saúde. Então, eu sou a professora Ana Paula Beck da Silva Etches, sou pesquisadora no Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, e é um prazer estar dividindo com vocês um pouco, né, o universo aqui da medição de custos dentro do estudo, né, de economia da saúde. Então, uma breve agenda do que veremos, né, na próxima aula. Estaremos aqui no início falando, então, sobre custos em economia da saúde, discutindo a importância da informação de custos. Passaremos a falar um pouco sobre as fontes de dados e, à medida que a gente escolhe uma fonte de dados, que tipo de informação de custos é essa, que a gente possa melhor interpretar a informação de custos, os métodos de custeio mais utilizados na esfera da economia da saúde, e vamos fechar, né, a nossa aula de hoje vendo como a gente pode conduzir os estudos de microcusteio. Fechamos, então, com um take-home message para que todo mundo possa avançar também na sequência aqui do módulo. Eu gosto de abrir as aulas de custos discutindo um pouco essa diferença, né? A gente costuma usualmente falar que saúde não tem preço, mas ela tem um custo, né? E tem um custo bastante elevado, né, para todos os países do mundo prover um sistema de saúde com qualidade. E dado, né, que esse montante é representativo, buscar usar os dados disponíveis para viabilizar uma melhor medição e controle de custos é de extrema relevância para a sustentabilidade do sistema de saúde. Então, todo o investimento e esforço que a gente faz para ter informações de custos mais acuradas, querem, lá no final, né, que a gente possa subsidiar decisões, né, modelos de análise econômica, com uma informação de custo mais precisa e, principalmente, que ela retrate a realidade dos recursos que são consumidos pelos pacientes, né, dentro do sistema de saúde. Mas que montante é esse, né? Quando a gente olha em relação, né, a todos os países do mundo, o investimento, né, em saúde gira em torno, né, de 10% do PIB. Né? Nos Estados Unidos, né, esse valor é maior, né, que é o país que puxa a frente aqui, mas não necessariamente ele é um país que consegue converter, né, esse alto investimento público e privado também dentro do sistema de saúde numa saúde melhor para a população. E aí que nasce uma discussão muito importante, né? Como a gente converte o investimento em saúde, que vem crescendo ano a ano, né, em realmente conseguir tornar esse recurso em prover, né, cuidados de saúde com mais qualidade, segurança e que resultem em desfechos, né, melhores para a saúde do cidadão. Essa é a máxima, né, que se busca nos modelos e nas avaliações econômicas e principalmente em projetos que visam identificar oportunidades de redesenho, de melhoria do sistema de saúde, a gente sempre busca, né, essa resposta. Como é que a gente pode melhor usar o recurso, considerando que ele é finito, e a gente tem, né, uma parcela expressiva da população que requer, né, demanda desse recurso, né, quando precisa acessar o sistema de saúde, né? Então, essa é a problemática que a gente vive, e para isso a medição de custos é importante. E quando a gente olha esses valores expressivos de investimento na saúde, em paralelo, a gente vê, né, alguns números que também assustam, né? Isso foi uma pesquisa feita recentemente, foi publicada no final de 2019 no JAMA, que estimou, né, o tamanho da perda, ou seja, recursos mal usados, né, recursos usados de uma forma não eficiente no sistema de saúde americano. E essa perda foi estimada aí na casa dos 760 bilhões, né, de dólares por ano. E aonde estavam, né? Onde é que se justifica, né, se encontra as principais falhas que levam a essas perdas? O estudo aponta, então, para a entrega ou falha na entrega do serviço, a má gestão, coordenação do sistema, um sistema de remuneração que não considera a qualidade, o valor entregue do serviço, remunera apenas por volume, a complexidade do negócio e dos seus vários stakeholders, né, entre o paciente, o familiar, o provedor, a operadora,
o sistema de saúde pública. Então, são vários agentes sempre envolvidos e a complexidade da gestão de todas as partes. E como é que isso pode ser melhorado, né? Acho que a grande provocação desse artigo é como ele termina, né, trazendo uma forte argumentação sobre o compromisso quase que do redesenho do sistema de saúde, da transformação dos sistemas de gestão, da capacidade de medir desfechos e custos, e isso para a gente é super importante, né? Então, quanto hoje dentro das organizações de saúde brasileiras, dentro do próprio, né, sistema de saúde pública, a gente consegue medir, né? Medir desfechos, medir custos. Muito pouco ainda, principalmente nessa variável custo, né? A gente mede pouco. E se a gente mede pouco, a gente tem mais dificuldade de controle. E a adoção, né, dos conceitos de cuidados em saúde baseados em valor. Então, de posse disso, o que a gente está falando, né? O que afinal é custos dentro da economia da saúde, né? Então, dentro dessa nossa linha aqui de discussão e pensamento, custos, né, dizem respeito a todos os recursos consumidos durante o fornecimento dos cuidados de saúde. Então, desde, né, da ida do paciente a uma visita ao UBS, onde começa um processo diagnóstico, até a cura, né, de qualquer doença que esse paciente venha a ser diagnosticado, todas as idas e vindas, né, desse paciente dentro do sistema consumiram recursos e, consequentemente, custaram, né? E a gente quer avaliar, então, né, toda essa trajetória do paciente e dizer, né, qual é o custo final que esse paciente teve, né? Então, a gente costuma, originalmente até, né, na origem dos métodos de custeio, dizer que custo nada mais é do que a parametrização econômica de um processo. Nesse caso aqui, custos nada mais é do que a parametrização econômica da jornada de um paciente dentro do sistema de saúde, né? Então, quando a gente visa analisar custos, a gente parte desde a identificação, passa para a mensuração, para a valoração, né, de todos os recursos que são usados ao longo da jornada de cuidado. E o objetivo aqui é valorar o uso dos recursos, né? Então, materiais, drogas, tempos de médicos, da equipe assistencial, tempo dos pacientes, tudo, né, que é necessário para produzir desfechos em saúde. É importante também a gente ter uma ideia de como a classificação de custos, né, se divide. Então, a gente considera dentro da área da economia da saúde custos diretos, indiretos e intangíveis, sendo que os diretos aqui são separados em custos médicos e não médicos, sendo custos médicos aqueles relacionados, né, ao cuidado direto do paciente, então, exames, né, medicamentos, as consultas, hospitalizações, os não médicos relacionados a como é que a gente faz esse atendimento chegar ao paciente, então, a administração, a gestão do sistema, os gastos feitos pelos pacientes são não médicos. Custos indiretos, então, está relacionado à perda de produtividade, então, o tempo gasto, né, que esse paciente teve ao longo do seu tratamento, custos de viagem, dias perdidos de trabalho, né, custos incorridos por cuidadores, todos esses são custos indiretos. E os mais difíceis de serem mensurados são os intangíveis, né? Então, ansiedade, dor, sofrimento que esse paciente venha a ter em função da doença, né? Usualmente é mais comum a gente trabalhar na medição de custos, os custos diretos, médicos e não médicos, os médicos, os mais frequentes, né? Então, esses são as medidas de custos, né, mais utilizadas. Dentro, né, dos modelos de análise econômica, custo é uma variável de extrema importância, né? Quando a gente está fazendo um modelo de custo-efetividade, que aqui vocês estão abordando bastante dentro do curso como um todo, custo está lá, né? A gente entender o custo da atual tecnologia, da nova tecnologia, e de preferência não só, né, de prover essa tecnologia, mas principalmente de como usar essa tecnologia no sistema, deveria, né, ser bastante valorizado, porque é, né, decisório quando a gente está aplicando, né, uma equação que vai orientar a incorporação de uma nova tecnologia no sistema. E a pergunta aqui de provocação é se a gente conhece realmente bem, né, essa variável de custo, ou ela é muito, né, às vezes, estimada com dados secundários, e que não retratam realmente o consumo de recursos dos pacientes brasileiros, né, dentro do sistema de saúde. Eu acho que aí mora, né, reside a provocação e a motivação também para a gente continuar estudando e avançando na nossa capacidade de medição e monitoramento de custos. Tá?
Bom, como é que a gente pode obter essa informação de custos que alimenta esses modelos de análise econômica? A gente pode, então, buscar dados primários, que seria o padrão OR, e aí a gente vai falar bastante disso nessa aula, que é usando, então, os métodos de microcusteio, ou posso usar, né, dados secundários. Né? E dados secundários seria buscar a base de dados nacionais, né, como o DataSUS, como alguma tabela de alguma seguradora, registros de empresas, né, estudos de custos previamente publicados e uso de revisões sistemáticas. Então, tudo isso são formas, muitas vezes utilizadas para alimentar esse dado de custo em um modelo, mas que não são, né, o dado real, o dado de vida real realmente buscado, né, num estudo que vai, né, considerar o uso de dados primários. Tá? Então, a gente pode, né, ter, por exemplo, a origem, né, de dados do DataSUS. Então, eu vou buscar quanto que o SUS, na verdade, remunera, né, o prestador por um procedimento. A conta hospitalar seria um segundo exemplo, e também a conta está, no termo em inglês a gente usa o hospital charge, né, então é quanto que está se cobrando, seja do sistema público, seja da operadora, por prover aquele procedimento, mas nenhum nem outro realmente é o que é custo. Né? Então, quando a gente, na primeira frase aqui nos slides que tinha aqui, a definição de custo como o consumo de recursos do sistema para que se possa, né, prover os cuidados de saúde, consumo de recursos é ver quanto que o paciente ABC, né, Z realmente está usando o sistema. Né? Então, quanto que ele usa, consome de médicos, de estrutura, de materiais, de tecnologia, de exames. Né? Então, o dado mais correto, né, que a gente almeja seria esse. Qual é a grande, né, o grande ponto de decisão aqui é que ele é mais complexo. Né? A gente obter o custo real requer, né, um estudo de microcusteio, pelo menos de macrocusteio. Então, né, decidir sobre usar um estudo, né, de microcusteio, conduzir, né, um estudo de microcusteio ou não, né, ou buscar dados secundários, passa aqui por a gente responder, né, algumas perguntas. Né? Qual é a análise que você quer? Para quem será usada? Né? Há desejo de conhecer e melhorar o processo de cuidado? Né? Isso é um problema ou não? Né? Se quer fazer uma estimativa mais breve, mais rápida, né, se busca uma informação de realmente remuneração do sistema de algum procedimento. Então, essas são as perguntas que devem ser feitas no momento de definir, né, se vai ser feito um estudo que busca a informação de custo real ou não, né, se vão ser usados as bases de dados secundários. Optando-se, né, por fazer, então, um estudo que visa medir o custo real, né, então, o custo do consumo de recursos, a gente pode fazer isso, né, por métodos de microcusteio ou de macrocusteio. Né? Então, os estudos de microcusteio vão buscar avaliar, né, o consumo de recursos em nível individual para o paciente. Né? Então, quanto cada paciente tratado consumiu de recursos do sistema de saúde, consequentemente custou. De macrocusteio, a gente muito mais vai olhar o todo gasto, né, e dividir pelos pacientes tratados. Né? Eu vou fazer muito mais uma apropriação, né, de custos. Tá? E a gente pode, né, fazer estudos de macro de microcusteio numa abordagem bottom-up ou top-down. Né? Então, no bottom-up, os componentes de custos são aferidos e valorados por identificação direta, né, de recursos empregados por pacientes individuais, e no top-down, a valoração de custos relevantes é feita por estimativa, a partir de proporções informadas por fontes de dados, né, que sejam aplicadas. Então, de uma forma gráfica, aqui a gente consegue um pouco entender a diferença, né, de fazer um estudo bottom-up ou top-down. Tá? Então, o microcusteio bottom-up é o nosso padrão ouro, né? Padrão ouro em termos de acurácia da informação de custos, mas a factibilidade dele é muito baixa, porque é um estudo que requer, né, um projeto de pesquisa. Né? Fazer um estudo de microcusteio é tão oneroso em termos de tempo dedicado para a gente chegar lá, quanto construir, por exemplo, um modelo de custo-efetividade. Né? O microcusteio top-down simplifica um pouco a nossa factibilidade da realização do estudo, por outro lado, né, eu perco em acurácia. E, por fim, né, se eu quero só uma estimativa simples, né, a acurácia não é algo tão relevante para mim, um macrocusteio gross country, né, é factível, vai ser rápido, vai ser simples, vai me dar uma informação muito média do todo. Né? Então, eu vou ter pouca
pouco poder, né, de acurácia na informação de custos gerada. E por que que tudo isso é importante, né, essa discussão de que informação de custos a gente está levando? Quando eu estiver usando, né, muitas vezes, um macro custeio gross counting, desculpa, gross costing, a gente vai estar, né, possivelmente enxergando quanto que eu estou gastando, né. Eu estou tratando 100 pacientes, eu estou gastando, né, R$ 1.000 para tratar esses 100 pacientes. Se o paciente A ou B, né, consumiu mais ou menos, eu não enxergo, né. Então eu estou olhando os 10% do PIB brasileiro, né, dedicados, né, ao sistema de saúde e dividindo, né, pelo N de pacientes, né, tratados, stratificados, enfim, talvez por os tipos de tratamento, né. Eu não estou fazendo a volta, né, de entender que paciente é paciente, quanto que cada um realmente consumiu. Quando eu faço, né, se eu tenho a oportunidade de fazer os dois, né, de pegar, por exemplo, pacientes oncológicos em um hospital, olhar, né, o gasto da oncologia, dividir por ele e, em paralelo, avaliar cada paciente, qual foi o real consumo de cada paciente. Se eu fizer essa diferença de um para o outro, eu conseguiria enxergar qual é a diferença do gasto, né, para realmente quanto que eu poderia estar pagando, né, que foi medido a partir de uma informação de custo, realmente, né. Então, a escolha entre uma ou outra depende da necessidade de análise, né. Se eu estou fazendo uma análise que vai, né, buscar, né, avaliar um período de longo prazo, então um horizonte temporal longo, às vezes o uso do microcusteio pode não ser a melhor estratégia, porque essa informação de microcusteio retrata o hoje, né. Esses dados, né, e a forma de tratamento pode estar variando, né, ao longo, do tempo, e isso nem sempre, então, vai ser justificado o esforço de fazer um estudo de microcusteio. É muito comum a gente fazer um modelo misto, né, fazer parte microcusteio, parte macrocusteio. Então, por exemplo, recentemente a gente fez um projeto que estava avaliando o custo, né, de um acompanhamento ambulatorial de pacientes com insuficiência cardíaca. A gente fez um estudo de microcusteio para todas as consultas, mas quando chegou na parte dos medicamentos, né, a gente acabou usando uma referência do BPS, né, para estimar o custo, né, com medicamentos desses pacientes. O padrão ouro, né, da literatura para se valorar, então se conhecer a informação de custos, é usar os estudos de Mercosur, né, apesar deles serem, né, mais difíceis, mais time consuming aqui, né, de realmente conduzir a pesquisa, é o mais recomendado, porque nos permite chegar numa informação acurada, né, precisa do real custo ou consumo de recursos do sistema de cada paciente, né. E o como fazer isso, o que é mais recomendado na literatura, é o uso então, do método, Time Driven Activity Based Costing, né, que é o TDABC, e que nos permite, então, avaliar o consumo de recursos ao longo da jornada, realmente, de cuidado desse paciente, da chegada dele, na entrada, né, no sistema de saúde até a saída. Então, as diferenças, quando a gente olha um sistema de custo tradicional e um sistema, né, que está avaliando custos por TDABC, numa lógica tradicional e top-down, a gente estaria olhando, né, todas as despesas do hospital divididas por departamento e dos departamentos dividida pelos pacientes. E eu não necessariamente enxergo as diferenças que um paciente pediátrico, um paciente adulto, um paciente, né, clínico, um paciente pós-cirúrgico, quais são as diferenças de cuidado, né, que eles estão requerendo e que vão resultar em diferentes custos, porque eu simplesmente, no momento que ele chega, está internado no departamento A, B ou N, né, ele vai estar assumindo uma taxa, né, de diária de cada um desses departamentos. O TDABC e a lógica bottom-up parte de uma vertente ao contrário aqui, né? Então, cada paciente consome atividades, né, dentro do sistema de saúde. Essas atividades, elas são formadas por recursos profissionais, recursos de estrutura, recursos de tecnologia, e esses recursos, né, têm um custo associado, tá? Então, aqui sim, eu consigo entender, né, o real consumo de recursos de cada paciente, né, dentro do seu processo de cuidado.
E nisso, né, o grupo, principalmente dentro do próprio IATS, a gente tem trabalhado muito com a aplicação do TD-ABC em múltiplos projetos, no Brasil, e esses 2 estudos foram desenvolvidos. Um deles, né, que foi publicado no Jornal Europeu de Economia da Saúde, a gente define, então, né, um framework sobre como usar realmente o TD-ABC para método de microcusteio. Paralelo a isso, a gente também trabalhou na escrita da Diretriz Brasileira de Custos em Saúde, e gerou um artigo também que foi publicado no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, que também explora um pouco como usar o TD-ABC, né, como metodologia para estudos de microcusteio. Ah, e é o que eu vou agora, né, nessa parte da nossa aula, um pouco explorar com vocês. Tá? Então, como é que começa um estudo de TDABC? Parte da gente identificar o que a gente vai avaliar. Né? Então, qual vai ser a condição clínica, qual vai ser a tecnologia, né, que vai ser avaliada e por quê? Bom, isso é uma demanda do Ministério, é uma demanda, né, do gestor, é uma condição clínica muito frequente, né, na minha região, no meu hospital, onde trabalho. Então, por que está se escolhendo, né, e decidindo avaliar e conhecer melhor uma informação de custos? A segunda parte, então, é mapear, né, o fluxo de cuidado com as atividades. Né? Então, pensando, por exemplo, se a gente decide avaliar o custo do acidente vascular isquêmico. Né? Então, a gente vai mapear qual é a jornada do paciente, né, tratado para AVC, desde a chegada do hospital, ou se a gente quiser começar antes, desde a chamada da SAMU, por exemplo, até a alta hospitalar ou até o acompanhamento, o ideal seria até o acompanhamento, né, de 3 meses, 6 meses, enfim, pode decidir definir um horizonte. Tendo o mapeamento feito, então se identifica todos os recursos, os departamentos que são consumidos por esse paciente ao longo da sua jornada de cuidado, se estima, né, o gasto desses recursos totais, né, que foram identificados, então qual é o gasto com estrutura, qual é o gasto com cada profissional. Se estima a capacidade horária, então qual é a capacidade, pensando em, por exemplo, profissionais, né, da saúde. Eu tenho enfermeiras, né, que têm um salário médio X, elas trabalham em média 180 horas mês, e eu vou chegar num custo hora, né, desse recurso. Então, a gente vai trabalhar nesse nível de unidade, as taxas de custo unitário, né? A TCU, ou a Cost Capacity Rate do inglês, né? Que vai me dar, então, uma taxa de custo hora, taxa de custo minuto por recurso. A gente analisa o tempo, né, que é consumido de cada recurso. Se eu tenho o custo de cada recurso, né, por unidade de tempo e o tempo usado, a gente multiplica um pelo outro e chega finalmente no custo por paciente. Finalmente, tendo isso, né, pode-se trabalhar um pouco em algumas análises para tornar essa informação mais flexível. E aí eu vou exemplificar, então, como o passo a passo, através de um estudo que a gente utilizou até para construir esse artigo, né, dos 8 passos para aplicar o TDABC num estudo como esse, que começou com a provocação de quanto custa um transplante de medula óssea no Brasil. Né? Quando a gente começou essa pesquisa, a informação que a gente tinha e é disponível é que hoje o reembolso do TMO na tabela SUS é 54 mil reais. Né? E a pergunta um pouco era, isso é muito, é pouco, né? É suficiente? Onde é que estamos? Né? Então, começamos como? Mapeando o processo, então a jornada, assim, macro jornada de cuidado de um paciente, da admissão dele até a alta, né? Pegando aqui como base a internação índice do TMO. Então, quando ele é admitido, ele faz exame de sangue, né, faz exame de imagem, passa por uma fase de condicionamento, aqui ele vai fazer rádio, vai fazer químio, né, faz o transplante, ele fica num período, né, de aplasia, a pega da medula, né, e a alta. Então, aqui a gente tem toda uma macro jornada, né, dessa internação hospitalar. Para cada uma dessas macroatividades, então, a gente identificou os recursos que são utilizados. Né? Então, eu tenho tempo de médico, de estomatologista, de psicólogo, de enfermagem, área de recuperação, na radioterapia. Né? Então, os recursos físicos da estrutura do hospital e de profissionais utilizados ao longo das atividades que são feitas com esses pacientes. Né? Então, isso é uma primeira etapa aqui que a gente faz, uma etapa aqui que a gente faz de identificação dos principais recursos. Quando eu enxergo todos os recursos consumidos, a gente valora eles. Né? Então, as unidades aqui, então, na enfermaria, por exemplo, eu tenho um custo total de 120 mil, né? Uma carga horária de 13 mil horas, isso leva um custo hora aqui de 9,39. Como é que se chega nessa capacidade das unidades? Né? Pensando numa unidade de enfermaria,
ela funciona 24 horas por dia, eu tenho 20 leitos, 30 dias por mês. Então, eu tenho 20 leitos vezes 24, né, vezes 30, eu vou chegar numa capacidade de leitos disponível mensalmente, que vai me permitir calcular esse custo por hora dessa unidade. Mesma coisa dos profissionais, né? Eu vou ter o salário base dos profissionais, a carga horária, e vou chegar, então, no custo hora de cada profissional de saúde. De posse dessa informação, né, a gente vai, então, para a etapa de quanto tempo, né? Quanto tempo cada atividade levou, né? Ou cada paciente, né, despendeu, né, ao momento que foi submetido àquela atividade, para que eu possa multiplicar, então, o tempo pelo custo, né, taxa de custo unitária e finalmente chegar, né, no custo por paciente. Essa cota de tempo é a parte mais onerosa aqui, mais gargalo, né, da gente fazer um estudo de custeio por atividade em tempo, tá? Onde é que a gente busca ela? Parte vem dos registros clínicos, né? Então, revisão dos prontuários tem alguma informação de tempo, não é muito, mas alguma coisa existe. Estudos de cronoanálise, né? Então, realmente medir, fazer tomadas de tempo na unidade com estudos de observação, para realmente a gente ter uma ideia, bom, quanto tempo, em média, leva a consulta do neurologista desse paciente com AVC internado na enfermaria, né? Então, a gente faz várias tomadas de tempo para a gente ter uma ideia do custo dessa consulta, né? Então, para isso, também outra opção é fazer entrevistas, né, com os profissionais de saúde, usar relatórios de máquina, fazer observações. Então, são várias as alternativas para se chegar nessa informação. Uma vez tendo tempo, a gente consegue, então, finalmente calcular o custo por atividade, né? Então, nessa primeira linha, por exemplo, né, a hospitalização do paciente custou o quê? Né? Foram o médico, né, ele ficou 3 dias aqui internados nessa etapa. Ele tinha 2 visitas do médico por dia, né, que levava cada uma hora, então eu tenho 3 vezes 2 vezes 38. E assim eu vou fazendo a soma produto, né, dos tempos pelo custo, né, os tempos usados de cada recurso, pelo custo de cada recurso, me leva o custo da atividade. Por outro lado, né, a soma de consumo do recurso, né, pelo custo de cada recurso, me leva o custo, né, por recurso. Então, a gente consegue ter essa visão de custo muito, que explica muito como o custo é formado, né, ao longo do tratamento e por que tipo de recurso, né. Isso nos permite fazer benchmarks, né, então entender que como varia a forma de entrega do cuidado de um hospital para o outro, e essa variação, por sua vez, resulta em diferenças de custo, né? Quais são os recursos mais representativos, né? Onde há oportunidade de melhoria, né? Consigo ser mais eficiente? Não consigo, né? Estou dedicando os esforços, né, de recursos humanos que os pacientes estão realmente precisando? São perguntas que a gente consegue responder trabalhando com uma metodologia como essa. Termos de mostrar a informação, né? Então, voltando ao TMO, a gente está, né, avaliando, então, essa coorte de pacientes, eram 12 pacientes. Aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, que mostra a composição dessa informação de custos. E posso dividir com vocês que os pacientes onde a barra verde aqui puxa um pouco a cena, né? Foram pacientes que tiveram, né, um nível de infecção mais elevado, tiveram infecção fúngica, né, tiveram alto consumo de medicamento, então, consequentemente, a barra verde aqui puxou mais atenção, né, o P7, o P4, o P11, né, foram pacientes que, né, tiveram, né, complicações de infecção e usaram muito medicamento. Pacientes que tiveram uma internação mais estável, né, sem complicações, tiveram, né, uma maior representatividade do custo da própria enfermaria, então da estrutura, que são internações longas, e do custo, né, bastante dos médicos também, barrinha rosa, né, que puxa a cena, né, em alguns desses pacientes. Mas é claro, olhando o gráfico, existe uma variabilidade importante, né, olhando os pacientes do TMO. E voltando à pergunta base, quanto custa, então, um transplante de medula? Como é que a gente chegou nessa informação? Então, a gente quebrou a mediana de dias, né, que os pacientes ficaram em cada fase, então, desde a hospitalização, o condicionamento, o dia do transplante, período de aplasia. Então, a mediana é que os pacientes ficam 23 dias e meio no período de aplasia, 7 dias, né, em observação, por exemplo. E a mediana do custo dia, né, de cada uma dessas etapas está aqui embaixo. Então, na chegada, né, o custo dia
é de $1.400 internacionais, no período de condicionamento $2.000 internacionais. E, ou seja, eu enxergo, né, como a diferença de consumo em cada fase me leva a uma referência de custo diferente em cada fase. Eu enxergo que fazer radioquímico aqui no condicionamento leva a um maior custo do que quando esse paciente está indo para casa. Esse maior custo é o dobro, né? Vai de $1.000 para $2.000 o custo dia desses pacientes pela forma que ele está consumindo recurso, né, da instituição em cada um desses períodos. E, finalmente, então, o custo final aqui, né, a estimativa de custo do paciente TMO vai ser dado pela soma produto entre esses dois gráficos, né? Ou seja, 2,5 dias vezes 1.422, mais 8 dias vezes 2.000. E assim sucessivamente, o que me gera essa informação de $77.000 internacionais. Então, voltando à nossa informação base, a gente tinha a referência de R$ 54.000 do DataSUS, medindo o custo dessa corte aqui, a gente chegou, então, que na verdade esse custo, né, a medição realmente de custo, é de $77.412 internacionais. Né? Então, bem maior o custo do que hoje se tem como uma referência, né, de reembolso da tabela SUS. Né? E o que provoca um pouco o que eu estava falando no início da aula, né, sobre o cuidado que a gente tem que ter, né, ao usar a informação do DataSUS, entender que ela é o valor tabelado, né, que o DataSUS, né, que o SUS, enfim, consegue, remunera, repassa às instituições. E nas instituições a gente sabe, né, que elas também têm outras fontes, né, de recebimento de verba, seja da esfera municipal, estadual ou propriamente federal. Né? Então, a gente tem que, a gente pode usar, e que bom que existe essa referência, só, né, tendo a consciência que ela representa, né, um valor de remuneração que o governo, né, oferece, né, para a instituição que está realizando aquele procedimento, mas não necessariamente representa o custo, né, daquela instituição com aquele procedimento. Tá? Uma outra oportunidade que a gente tem ao usar esse tipo de metodologia é fazer os benchmarks. Né? Então, nesse gráfico da esquerda, por exemplo, a gente está comparando, né, em nível, né, de recurso, como é feito, né, como os pacientes TMO consomem os recursos de um hospital e no outro. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui que a farmácia, né, que é a barra verde, no hospital A e no hospital B, tem uma diferença bastante importante. Né? No hospital A, existe uma farmacêutica dedicada para essa unidade. No hospital B, não existe. Né? Isso tem implicações clínicas, né? Então, nesse momento aqui, a gente não olhou para isso, né? Para a gente poder responder se vale a pena, né, realmente investir, ter esse custo maior, esse custo incremental com a farmácia, a gente tem que rodar em paralelo, né, uma análise clínica sobre o efeito de, sim, de ter uma farmacêutica dedicada aos pacientes TMO na unidade. Né? Então, são análises, né, de extrema relevância, né, que permitem tomar uma decisão de cost saving, aqui, né, de economia de custo, mas que aqui, né, num estudo somente de custo, a gente não consegue responder. Num outro estudo que fizemos, e aqui, né, a gente estava comparando procedimentos de angioplastia coronariana em hospitais SUS brasileiros, e aqui é um estudo que está ainda em revisão no jornal, mas a gente conseguiu, né, avaliar as diferenças, né, de custo durante o procedimento da angioplastia, né, de um hospital com o outro. Né? A gente pode mostrar, então, que essa diferença de custo, que vai de $160 para $89, 50% dela é explicada pela diferença de tempo médico. Né? Então, no hospital A, eu tenho muito mais tempo médico dedicado para fazer o mesmo procedimento. Quando a gente começa a olhar nessas informações dessa forma, o objetivo disso é provocar, é sentar, né, numa mesa e perguntar, bom, né, será que a gente consegue operar, né, no mesmo parâmetro desse hospital C e entregando a mesma qualidade, né, a mesma segurança, enfim, o mesmo procedimento sobre a perspectiva clínica, né, para esse paciente? Sim, se isso é possível, por que não? Né? Então, vamos usar o Hospital C como uma referência, inspirar os demais e, pensando isso em escala nacional, né, realmente causar uma economia em escala, né, uma possível redução de custos. Voltando ao que eu falei antes, né, se a gente garante que no hospital A e no hospital C os pacientes saem com o mesmo nível de desfecho, né, ou seja, o que está sendo entregue para esses pacientes é similar, essa diferença de custo entre A e C é uma perda, né, do sistema, que aqui a gente passa a medir. Né? Seria muito bom a gente conseguir medir de forma acurada isso
em múltiplas instituições, para que a gente possa identificar onde estão esses exemplos, né, de eficiência que podem inspirar, né, oportunidades de melhoria para o sistema como um todo. Nesse sentido, a gente tem trabalhado em criar uma comunidade internacional e convido a todos vocês a participarem, né? Então, se criou um consórcio de TDBC, onde a gente tem unido, né, pessoas do mundo inteiro que têm trabalhado com métodos, que têm trabalhado com o avanço da medição de custos de uma forma geral na saúde. E temos feito também esse tipo de estudo bastante, né, multicêntrico, eventualmente internacional, né, que busca identificar melhores práticas, né, de processo e que podem resultar em custos menores, né, então processos mais eficientes. Fechando, então, né, a acurada e contínua medição de custos é essencial para que as decisões sobre incorporações de tecnologias em saúde sejam fundamentadas em informações da realidade nacional, modelos de remuneração possam ser estruturados considerando a informação de custos que retrata o real consumo de recursos do sistema para prover serviços de cuidado de saúde à população. A gestão de saúde possa considerar com mais precisão a informação de custos em suas rotinas, oportunidades de redução de perdas possam ser identificadas, contribuindo para que o sistema possa ser mais eficiente, e, finalmente, né, modelos de gestão mais contemporâneos, como, por exemplo, o value-based healthcare ou os cuidados de saúde baseados em valor, possam ser implementados e praticados no sistema. Então, é quase, né, impossível a gente falar em economia da saúde sem falar em custos, né? E nosso convite, o nosso, né, esforço aqui, né, do lado educativo, de ensino e pesquisa, é fazer com que cada vez mais, né, nas nossas instituições brasileiras e no nosso sistema de saúde, a gente possa conhecer melhor a informação de custos e usar essa informação de custos na tomada de decisão, né, dentro do sistema de saúde. Agradeço a atenção de todos, né? Deixo aqui também meu contato e fico à disposição para a gente estar, né, esclarecendo eventuais dúvidas que tenham ficado. Muito obrigada, né? Bons estudos a todos.